Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Um dia eu vou ficar branco? Você nunca vai ficar branco, tá? Por quê? Porque você nasceu pretinho e você é lindo assim. Mamãe, Oi. eu não sou lindo. Você é lindo, filho. No coração da América do Sul, o Brasil é uma nação rica e complexa, cuja história é marcada por uma profunda mistura de culturas e origens étnicas. Neste mini documentário, exploraremos a incrível tapeceria da diversidade étnico-racial que define essa nação, do encontro dos povos indígenas que habitavam essas terras antes da colonização europeia, as levas de escravizados africanos trazidos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, passando pela imigração europeia, asiática e de diversas partes do mundo. O Brasil é um reflexo vivido da multiplicidade de etnias, culturas e raças. Vamos descobrir como essas múltiplas identidades se entrelaçam, moldam a cultura e influenciam nas dinâmicas sociais do país. Da capoeira à culinária, do samba ao candomblé, da arquitetura às artes. Cada elemento da sociedade brasileira é impregnado com a riqueza e a complexidade da diversidade étnico-racial. A presença de pessoas de ascendência asiática no Brasil remota ao século XIX, quando imigrantes chineses, japoneses e coreanos chegaram em busca de oportunidades. No entanto, a diversidade dentro dessa comunidade é frequentemente ignorada, uma vez que as culturas, idiomas e origens variam significativamente. Com uma cultura milenar, os povos asiáticos contribuíram e contribuem até hoje para a construção cultural brasileira. Meu nome é Yuki, tenho 26 anos, moro aqui em Londrina, Paraná. E apesar de ser brasileira, porque eu nasci aqui no Brasil, todos os meus avós nasceram no Japão e vieram pro Brasil depois. Então eu tenho muita dessa cultura carregada na minha família, né? Mas eu lembro que quando eu era criança não existia o termo preconceito amarelo. Então muitas pessoas vinham, japinha do não sei o quê, ficava puxando o olho, ficava me imitando. Aquilo me incomodava muito, mas como não havia o termo, as pessoas acreditavam que determinadas outras, etnias sofriam preconceito de fato, racismo de fato. Para mim, aquele sentimento de incômodo às vezes era meio silenciado, até dentro de casa. Do tipo, filha, você não devia ligar para isso, porque as pessoas sempre acham que japonês é certinho, é ético, é confiável, é inteligente. Mas para mim, todo esse estigma servia como uma pressão. Porque, então japonês é certinho, então tem que ser assim. Japonês é tímido, tem que ser assado. Japonês gosta de matemática, então tem que ser boa. Só que eu sempre fui muito extrovertida, eu sempre fui mais das artes, das humanas, e pra mim matemática sempre foi um problema. Quando as pessoas falam que japonês sempre tem um bom estigma, vamos dizer assim, na verdade, pra mim sempre foi uma pressão. E aí, mais pra frente, na minha adolescência, foi criado o termo, do preconceito amarelo. E pra mim foi muito encorajador poder falar um pouco daquilo que eu passei quando era mais nova. Eu acredito que agora vindo com K-pop, toda essa questão de doramas, de certa forma houve uma melhora assim na aceitação da cultura asiática, mas ao mesmo tempo que eu vejo muito fetiche assim. As pessoas tratam a gente às vezes como objeto de consumo, eu sempre quis namorar uma japonesa, sempre quis namorar alguém com o olho puxado, morro de vontade de ter filhos japoneses. E eu fico assim, outro exemplo, de fetiche. Sempre que eu ando na rua, lá no centro, que tem um calçadão aqui na cidade, alguém cruza comigo, geralmente homens mais velhos, cruzam comigo e começam a falar algumas palavras em japonês, que nem fazem sentido, e mesmo se fizesse, não era necessário, Cruza comigo e fala arigato, sayonara, e aquele sorrisinho que me deixa agoniada. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes pra gente lidar com esse preconceito amarelo é discutir um pouco mais abertamente, não calar a voz das pessoas que sofrem esse preconceito. Eu entendo que a gente não veio pro Brasil como escravos, então sofremos muito menos, assim, Mas ao mesmo tempo que há uma pressão muito forte nos descendentes japoneses de atingirem uma expectativa das pessoas da sociedade, sabe? Dentro de casa também. Então, a discussão não deve ser feita somente na internet, que eu vejo muito hoje em dia, mas também dentro das escolas, como vocês têm feito, nas famílias também, porque a cultura asiática sempre é muito rigorosa, muito machista, e muitas meninas acabam se calando
por medo do que elas vão ouvir. Então, cresci assim, mas ao mesmo tempo que eu estou feliz em ver essa evolução de discussão na sociedade. Muito obrigada pelo convite e eu espero que vocês continuem discutindo isso com seus amigos, que é um tema muito relevante. A influência africana é particularmente marcante e evidente em todos os aspectos da sociedade brasileira, desde a música e a dança até a culinária e a religião. A capoeira, uma mistura de luta, dança, música, se tornou uma forma de resistência durante o período escravocrata e posteriormente uma herança cultura valiosa. O samba é outra joia da cultura negra. O carnaval sendo a época do ano em que as raízes africanas brilham intensamente, celebrando a alegria, a dança e a música, enquanto lembra da longa luta por equidade. No entanto, a riqueza da cultura afro-brasileira coexiste com desafios significativos. A população negra enfrenta desigualdades sociais profundas, como acesso limitado à educação de qualidade, oportunidades de emprego e acesso à saúde advindos como consequência de 300 anos de escravidão. As vozes cruéis dessa época reverberam até os dias atuais, persistentes. Discriminação racial, violência policial, falta de oportunidades e fortes desigualdades socioeconômicas são exemplos de manifestações do racismo, que está impregnado nas estruturas da sociedade brasileira. Há e houve movimentos negros no Brasil, como o Frente Negra Brasileira, que lutam e lutaram avidamente pela comunidade afro-brasileira. Eu sou Isa Lu Souza, a Miss Universo Minas Gerais 2023, e hoje eu vim falar um pouco sobre a representatividade, um dos conceitos mais importantes, na minha opinião, quando nós falamos sobre diversidade cultural e questões raciais no nosso país. Partindo do fato de que vivemos em uma sociedade onde o racismo estrutural está intrínseco em todas as suas relações, a representatividade racial, principalmente em locais de visibilidade e poder, é de extrema importância. Bom, a representatividade é o poder se sentir representado, é o poder se ter referência em determinados locais para se entender que você também faz parte desses locais e que pode ter acesso. E o que acontece num país racista como o nosso? Diversos locais de tomada de decisão, locais de poder, são negados a pessoas pretas, justamente por esse racismo estrutural que vela diversas oportunidades para pessoas pretas. Então, locais como a mídia e a política, normalmente não se tem pessoas negras com poder de tomada de decisão, com poder de fala nesses locais. E o que acontece? As pessoas pretas se sentem invisibilizadas, porque não tem alguém falando por elas nesses locais. E a importância da representatividade é justamente inspirar e demonstrar que pessoas pretas podem sim estar onde quiserem e devem. Eu sou a terceira mulher negra, em longos 68 anos de concurso de beleza, a trazer para casa a coroa de Miss Universo Minas Gerais. E essa desigualdade, essa disparidade de vitórias não é por acaso. É uma resposta ao nosso racismo estrutural, que muitas vezes, inclusive, abala a autoestima de mulheres negras. Então, a partir do meu empoderamento, eu trago representatividade e tenho certeza que inspiro diversas meninas e mulheres a enxergarem beleza em si mesmas e se empoderar. Esse é o meu papel na sociedade e eu fico muito feliz de ser esse símbolo de representatividade. Parafraseando Silvia Almeida, a possibilidade de representatividade em diversas áreas significa que a luta antirracista está produzindo os resultados no nosso plano concreto. E é essa luta que eu venho trazer aqui hoje, a importância de nos reconhecermos enquanto pessoas racializadas e lutarmos pela igualdade. No coração da Amazônia e ao longo das terras brasileiras encontramos uma riqueza inestimável, a diversidade dos povos indígenas do Brasil. Com mais de 300 grupos étnicos e 274 línguas diferentes, essas comunidades são guardiãs de um patrimônio cultural e ambiental que remonta a milhares de anos. Desde a colonização e as crueldades inimagináveis que eles sofreram, os povos indígenas enfrentam inúmeros problemas socioestruturais. Lutam todo dia pela sobrevivência dos seus. São barrados de desfrutarem de necessidades básicas como educação e saúde. E a elite tenta, a todo custo, arrancar as poucas terras que estão em seus nomes. Incêndios, desmatamentos e garimpo ilegal são exemplos pertinentes das adversidades que os povos originários são obrigados a enfrentar. Além disso, muitas comunidades indígenas têm desenvolvido iniciativas de sustentabilidade, como o manejo florestal e a produção agrícola orgânica. Os povos indígenas representam um valor inestimável para a cultura do nosso país. Eles são os povos originários e toda essa terra é deles.
Poderia se apresentar pra gente? Então, meu nome é Ananda Leguia, eu sou descendente do povo Boruncrém, da região dos Inconfidentes, e também tenho ascendência peruana do povo Tchanka. Durante a minha infância, eu nem sempre soube que eu era indígena, porque foi algo apagado na minha família. Eu lembro que na infância, as pessoas sempre se tratavam a mim de forma pejorativa, como se eu fosse asiática, e aí eu ficava em um não lugar, porque eu achava que eu era branca ou asiática, então eu não sabia quem eu era e as pessoas atacavam isso. Eu vejo que, inclusive, as pessoas do meu povo têm a tendência de chegar gente não indígena para elas, questionando a nossa identidade. Então, ai, você é de verdade? Ai, mas se você tem celular, você não é indígena. E não se trata da percepção do outro, se trata da nossa própria ancestralidade. Do seu pertencimento, seu sentimento de pertencimento. Acho que a educação tem um papel muito importante nessa parte, porque a gente foi sempre ensinado que indígena não existe mais e que é algo do passado, mas eu acho que a educação no presente pode realmente dar a entender que a gente está vivo, a gente resiste até hoje e que não é só um mito e que a gente existe da forma atual, no presente, com nossos carros, casas, celulares, e isso não tira a nossa identidade. Essa parte é bem interessante, porque eu nasci criada por uma avó que é branca, só que com essa ascendência indígena. Então, muitos conhecimentos chegavam até mim, só que apropriados por uma visão colonial, que era racista, entendeu? Então demorou um tempo para eu entender que essas histórias, que a minha realidade se trata de uma realidade que tem um cunho de uma cultura inteira que carrega, entendeu? Relativos à minha cultura, muita música por parte da minha família Tchanka, e as flautas tradicionais e o charango, comida tradicional também. Sobre o povo daqui da região dos Inconfidentes, os Boruncrém, a gente está na retomada agora, então a gente está redescobrindo as nossas histórias pessoais. A gente conversa um com o outro e vai descobrindo, minha avó contava aquilo, minha bisavó contava aquilo, e a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça para descobrir nossa essência mesmo, porque a gente traz muita coisa, só que tem muitos mistérios ainda que foram apagados e esquecidos ao longo da história, né? Ultimamente eu tenho trabalhado dentro do movimento indígena em algumas coisas, que eu não posso falar todas quais são, porque é bom preservar a energia para materializar algo. Mas eu tenho percebido a necessidade de jovens indígenas verem, enxergarem, entenderem que são indígenas, adentrarem na causa e descobrirem seus povos, de qual povo eles descendem. Ser povo é sobre isso, né? Sobre esse apoio mútuo, mesmo que não seja do mesmo povo, a gente tem que se apoiar para retomar, ocupar de novo e lembrar das nossas raízes com muito orgulho, sabe? Com certeza. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Vixe, se liga aí.